Bora para a palavra de Deus? Creio que hoje vamos encerrar uma série sobre Salmos. Então eu vou pregar sobre Salmos, gente, mas de verdade, essa palavra ardeu no meu coração. Nossa, 2019 essa palavra ardeu muito no meu coração, transformou, sabe, meu entendimento, não somente como homem de Deus, mas como entender aquilo que Deus tem para nós. Então hoje o tema da mensagem é não pare, não pare. Se tem uma coisa na sua vida que você tem que fazer, é persistir, é ter perseverança, é ter constância. Eu acho que em tudo na vida, se você perseverar, você vai ter grandes possibilidades de alcançar o objetivo. Em tudo. E se caso não der certo da maneira como você imaginou que seria o melhor, você vai ter feito aquilo que era primordial, que era perseverar, que era continuar. Não sei quantas coisas você já começou na sua vida e que você parou no meio do caminho. Então você nunca vai saber se ia dar certo ou errado. Mas quando você continua, quando você vai até o final, você dá o seu melhor, você vive aquilo que Deus tem para você. Você não pode desistir. A palavra de Deus é recheada de palavras que nos ativam, que falam para nós sobre perseverança. Você está aqui. Quantos cursos você começou, profissionalizantes, e depois parou? Faculdade, que às vezes começou, depois parou. Academia, então, não vou nem falar, né? Não vou nem falar academia. Toda segunda-feira é o dia de começar. E nunca começa, né? Nunca começa. Você precisa continuar. Eu falava isso muito para os meus alunos. Até setembro do ano passado, ainda dava aulas de educação física como personal trainer. Eu falava assim, ó, sabe como que você vai ter resultado? Treinando. Que a pessoa chega numa vontade, na primeira semana, ela vai todos os dias na academia, ela faz as caminhadas fora da academia, se alimenta bem, o primeiro mês ali perde 2 quilos, 3 quilos, está animada. E no segundo mês, já quer que o corpo seja perfeito. Muitos me perguntavam assim, ó, quanto tempo para que eu possa ter o meu corpo em forma? Eu falei, cada um tem um tempo, tem um período. Esses negócios que passam aí de 20 dias, 30 dias, depende. Eu conheço gente que em 30 dias perde 20 quilos. Mas eu conheço gente que em 3 anos não perde 100 gramas. Então é a constância, é a perseverança que vai te fazer ser ativado, que vai te fazer vivenciar e conquistar as melhores coisas dessa vida. Então, abra a palavra de Deus para a gente ler em Salmos 84. Vamos ler do 1 ao 12. Salmos 84. Não é a conferência Shine, mas se você veio para ser ativado essa noite, nesse culto fé, nós vamos romper em fé essa noite, amém? A palavra do Senhor diz assim, ó, quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente ao Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido.
Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, queremos louvar e agradecer o teu nome, Pai. Te agradecer, não somente por essa quarta-feira, não somente por esse culto, mas pela dádiva da vida que o Senhor tem entregado a nós, Pai. Que nessa noite o teu Espírito Santo preencha todo o nosso coração, a nossa mente seja impactada pela tua palavra e que o teu Espírito Santo venha nos fortalecer, Pai. Assim como diz aqui os salmos da tua palavra, de força em força, Pai, possamos a cada dia sermos mais parecidos contigo, Pai, e vivenciar, Pai, das tuas boas obras, e vivenciar das tuas maravilhas, Pai, com um coração alegre e íntegro, Pai, que a tua palavra penetre em nossos corações essa noite, que teu Espírito Santo tenha liberdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Felizes são os que perseveram, felizes são os que não param, os que não desistem. Felizes são os que preferem habitar na casa do Senhor, a estarem em lugares onde a sua presença não está. Felizes, abençoados, são esses homens e mulheres, aqueles que não param mediante as aflições. O que tem te parado hoje? Que tem te feito paralisar atualmente? São as aflições, são as tristezas, as perdas. O que tem te paralisado hoje? Talvez sejam os bons momentos, talvez sejam as conquistas. O que tem te parado hoje? Essa pergunta eu quero que você comece a refletir ela diante do Senhor. Porque felizes são aqueles que buscam força em Deus, no Senhor. Em todos os momentos em que nós entendemos isso, que as nossas forças são recarregadas em Deus. O quanto nós seremos impulsionados. Eu sempre tive isso no meu coração. Eu sempre vi isso em exemplos de pessoas. Existem muitas pessoas que param em momentos difíceis, em momentos de aflições, momentos de dificuldades, essas pessoas travam. Enquanto outras, elas são ativadas nesses momentos. São ativadas. Tem pessoas que em bons momentos, que em momentos que ela está conquistando todas as coisas, ela para. Paralisa. E outras não, que nesses bons momentos que ela é ativada, impulsionada. É assim. É assim em várias esferas da vida. Você deve refletir em ambientes que você participou e se lembrar disso. Eu me lembro, eu joguei futebol durante 14 anos da minha vida assiduamente. Desde menininho até me tornar profissional. Joguei por muito tempo. Por muito tempo treinava, por muito tempo ali em jogos amistosos, em campeonatos. E eu via a diferença de comportamento dos jogadores através de como eles eram ativados. Então tinha treinador que ele vinha e dava no meio. Tem que jogar, tem que correr, vamos lá, isso, tudo. Eu não gostava desse tipo de treinador, eu não gostava. O cara que vinha e xingava e falava um monte de coisa pra você e achava que desse jeito você ia jogar, eu não gostava. Meu futebol não era tão bom. Quando o treinador vinha, conversava e falava, seu bom futebol é assim, você precisa melhorar aqui, era mais tranquilo, pra mim era melhor. Isso no vestiário, fora do vestiário. Mas tinha outros que eram o contrário. Mas dentro do campo, quando alguém vinha e me falava, você tá indo mal, você tá jogando mal, e falava, aí eu já era diferente.
Então cada um reage de uma forma. E às vezes em ambientes diferentes nós reagimos de forma diferente. Mas algo que tem que ficar no nosso coração, assim, nós temos que perseverar, continuar. Porque a palavra diz que felizes são os peregrinos de coração, aqueles que genuinamente continuam caminhando, independente dos obstáculos no caminho. Não sei se vocês já leram o livro O Peregrino, ou se depois já assistiram o filme do Peregrino. Quem não leu ainda, é um clássico da literatura cristã, um livro muito bom. O filme também eu assisti, é muito bom. Mas assim, não tem como você não assistir esse filme e não entender como a jornada, como a caminhada cristã vai ter obstáculos e situações que você vai olhar e vai ver dificuldade, você vai olhar e ver facilidade. Porque os manjares se apresentam de várias formas. Por isso que aqui os Salmos é maravilhoso que ele fala dos peregrinos de coração. De coração em Deus, são renovados em Deus. Porque eu repito e falo aqui para vocês, tem manjares que podem não te afetar. Mas tem o mesmo manjar que não te afeta pode afetar o outro. E isso serve também não só para as tentações, mas por aquilo que Deus vai colocando no seu coração. E Ele nos ensina, nos coloca as coisas específicas. Às vezes você olha e fala assim, mas por que, Deus, que eu não posso fazer tal coisa e meu irmão pode, por exemplo? Quantas coisas você já teve que renunciar porque o Senhor colocou no seu coração aquilo e talvez o seu irmão não. A caminhada cristã é assim, de nós olharmos e entender que é para o Senhor. Todos um dia terão que renunciar e ser pastor e viver somente para o ministério? Não. Um é melhor ou pior que o outro? Não. Todos serão médicos, todos serão engenheiros? Não. Deus tem um chamado específico para cada. Mas cada um tem que buscar e perseverar e não parar. Quantas vezes você parou na sua caminhada? Na sua caminhada com Deus? Na sua caminhada pessoal? Na sua caminhada profissional? Quantas vezes você parou? Sempre que eu atendo as pessoas aqui na igreja, eu pergunto e eu sou muito claro, porque as pessoas elas vêm e falam muito sobre a igreja. Porque eu permaneci por causa disso, porque eu saí por causa disso, e sempre envolve a igreja. Eu falo, tá, mas como que é o seu relacionamento com Deus? Com Deus. Tirando a igreja, como era o seu relacionamento com Deus nessa época? Que você estava mal lá na outra comunidade, ou que você não tinha Jesus ainda, como que você pensava sobre Deus? Porque nós temos que entender que na nossa caminhada como peregrinos da fé, é sobre olhar para o Senhor. A igreja ela é um reflexo daquilo que nós somos em Deus. É um reflexo. A igreja, hoje até gravei um vídeo convidando as pessoas para o culto fé. Estava vazia aqui enquanto eu estava aqui, tendo um tempo. Eu falei, a igreja não é estrutura, não é esse lugar vazio, são as pessoas. E quando eu trago essa informação para vocês, lembra disso, igreja são... Vamos lá de novo, igreja são? Então vou contar mais uma vez um segredo que talvez você não saiba até hoje. Você vai ser ferido na igreja da Lagoinha Sumaré. Você vai se frustrar na igreja da Lagoinha Sumaré. Não é diferente das outras, gente. Não é. Porque é formado por pessoas. Por pessoas. Por pessoas. Então, quanto mais nós tivermos um coração em Cristo, quanto mais a nossa jornada for para agradar ao Senhor, nós não seremos paralisados. Você não pode ser paralisado pelos erros das pessoas, pelos erros da igreja. O que nós sempre falamos aqui, que a diferença que nós queremos sempre colocar no coração de vocês é que vocês entrem aqui nesse culto, sintam a presença de Deus, saiam daqui
falando assim, foi pregado a palavra de Deus, mas as suas ações, as ações do seu irmão que está do seu lado, vão refletir, às vezes, muito mais do que a igreja, do que o sermão que eu estou pregando aqui para vocês. Por isso que nós sempre falamos, vocês são cartas vivas, escritas pelo sangue de Jesus, pelo dedo de Deus hoje. As pessoas vão te ler como igreja. Muitos aqui podem ter parado o seu ministério, podem ter parado as suas ações na igreja, devido aos traumas que tiveram com a igreja, com pessoas. Muitos aqui. Mas a nossa fé tem que ser ativada, a nossa fé tem que estar em Cristo, a nossa fé tem que estar com entendimento que através da renovação das forças que vêm do Senhor, nós vamos continuar caminhando. Tem essa pergunta de quantas vezes você parou. Mas agora, quais os motivos que te fizeram parar? Comece a relembrar no seu coração. Quais os motivos que te fizeram parar? Lembre-se que pessoas não podem te parar, circunstâncias não podem te parar, falas, discursos não podem te parar, perseguições, injustiças não podem te parar, não podem. Lembra, ser abençoado, ser feliz, é aquele que carrega a presença de Deus. Ser abençoado e ser feliz é aquele que tem a promessa de Deus. Aqui nessa terra, você pode perder tudo, as pessoas podem te tirar tudo, mas não podem te tirar a promessa de Deus, não podem te tirar a presença de Deus. E quando você tiver esse entendimento, tiver esse coração, você vai saber que realmente você é abençoado, porque você tem a presença de Deus. A presença de Deus. Vou trazer um exemplo para vocês de um homem que nos faz entender claramente que a bênção está onde Deus está. Isaac tinha a promessa, certo? Além de tudo, ele era o filho da promessa. Deus instituiu uma promessa específica para ele. Amém? Pode dar amém, gente. Pode dar glória a Deus. Isaac tinha a promessa. E olha só o que aconteceu. Tentaram tirar essa promessa de Isaac. Sabe quem tentou tirar a promessa de Isaac? Os próprios pais. Às vezes, quem mais te atinge, às vezes, quem mais tenta tirar as suas promessas, são as pessoas mais próximas. Sabe por quê? Quem está longe, difícil de ferir. A pessoa se torna seu inimigo muitas vezes quando já foi seu amigo. É raro os casos de pessoas que te odeiam e não te conhecem. É raro. Mas quando, nas circunstâncias da vida, Abraão e Sara falaram assim, não vai rolar mais, acho que não vai dar certo essa promessa que Deus falou aí, que vamos ter um filho. Aí Sara chega até Abraão e fala assim, ó, vai lá, se deita com a minha concubina. E nasce um filho, Ismael. Amém? Seu Ismael. Dentro de tudo que nós entendemos biblicamente, dentro daquele que vinha com a primogenitura e com ela vinham as bênçãos, Isaac tinha perdido. Se o primeiro filho de Abraão foi Ismael, em tese, aos olhos dos homens, ele tinha perdido a promessa. Mas Isaac não foi chamado por homens. Isaac foi a promessa que Deus instituiu. Quando você está em Deus, você carrega a promessa. Não tem como ninguém te tirar aquilo que Deus já instituiu para você, para a sua vida. Você precisa continuar, você precisa perseverar, você precisa entender que circunstâncias virão para que você possa não vivenciar dessas coisas. Mas a promessa está em você. Entende isso aqui, ó?
Os homens podem tentar, Satanás pode tentar, circunstâncias podem tentar, mas nada pode tirar a marca da promessa que Deus colocou em você, que Deus colocou no seu coração. Nada. Nada. Não pare em meio às falhas humanas, em meio às situações difíceis. Não pare. Continue olhando para o Senhor. Continue recarregando as suas forças em Deus. Em Deus. Olha só que interessante. Depois que o seu pai morreu, depois que Abraão faleceu, depois que sua mãe faleceu, não somente agora Ismael, mas muitos outros filhos Abraão teve. E houve um tempo que ele teve que começar uma nova história. Se casou, teve Rebeca ao seu lado, e um tempo de paz por um período. Só que a palavra de Deus vai dizer em Gênesis 26, versículo 1, depois você pode acompanhar toda a história lá, que houve um tempo de fome naquela terra, como tinha acontecido na época do seu pai Abraão. Tempos difíceis virão. Tempos difíceis vêm para todos. Homens e mulheres de Deus que nós admiramos, que vemos aqui a fé que eles tiveram em Deus, também passaram por isso. E nesse tempo, Isaac foi parar em uma cidade que se chamava Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E ali, ele vivenciou algumas coisas interessantíssimas. Mas a primeira coisa que aconteceu foi que Deus deu uma direção para ele. Deus falou assim para Isaac, falou: continua nessa terra, não vá para o Egito, não vá. Porque na cabeça dele ele falou assim: eu vou para o Egito. Aconteceu na época do meu pai, ele foi para o Egito. É o que eu vou fazer. Deus falou assim: não vai, fica. Não vai. Então primeiro Deus trouxe uma direção para ele. E ele obedeceu. Permaneceu nessa terra. Perseverou. Perseverou. Então guarda uma coisa no seu coração. Em todos os momentos da nossa vida a gente precisa da direção do Senhor. Mas são esses momentos que a gente vai precisar muito mais. Momentos de definições da sua vida, da sua história, de você ali tomar decisões em conjunto com a sua família, ou então decisões que podem mudar a sua história mesmo. Serão cruciais, você precisa muito mais daquilo que Deus é na sua vida. É a direção de Deus. E ao ouvir, obedecer. Obedecer. Você acha que foi fácil para ele ficar numa terra onde a fome estava ali avassaladora? Não. Mas ele permaneceu, ele perseverou, ele não parou. Deus pediu para ele ficar, mas não falou o que ele tinha que fazer. Essa palavra vai dizer que ele começou a cavar poços. Ele se lembrou que o seu pai tinha poços cavados naquele lugar. Ele falou assim: eu vou atrás do que é meu, vou atrás do que é meu. Só que antes disso, entenda, gente, ó, coisas têm que ficar muito claras no seu coração. Momentos de dificuldade, momentos em que você está perdido, muitas vezes você acaba refletindo ou refazendo coisas das pessoas que te ensinaram a viver. Lembra que ele quis ir para o Egito? Mas sabe o que ele fez também? Ele mentiu. Ele mentiu para Abimeleque. Porque quando perguntaram para ele sobre Rebeca, quem era, ele falou assim: é minha irmã. Quem tinha feito isso? O pai dele. O pai dele não mentiu? Falar que Sara era sua irmã? A diferença aqui é que ninguém tomou ela como mulher. Mas um dia o rei estava observando lá da sua janela e os dois no campo meio se acariciando, falou: viu, vem cá, vamos conversar. Falou assim: por que você mentiu para mim? Ela é sua esposa. Se um de nós aqui tivéssemos se deitado com ela, o que poderia ter acontecido conosco? Então entenda isso aqui, ó.
Não continue replicando as coisas que você aprendeu, se não forem princípios que o Senhor instituiu. Não importa quem te ensinou. Se não é algo bom, não faça. Não faça. Isso é muito comum. Eu comecei brincando aqui com vocês que a gente teve o aviso da sexta-feira do casamento, mas é comum quando você se relaciona, quando você casa, você replicar as histórias dos seus pais, aquilo que seu pai falava, aquilo que sua mãe falava, a forma como eles eram. É comum. É comum. A gente reclama do que eles são, mas a gente acaba se tornando parte daquilo que eles nos ensinaram. Então a gente tem que tomar cuidado, porque em momentos assim, a gente erra, e erra feio. Mas o nosso Deus é maravilhoso, misericordioso. E a palavra continua dizendo que, depois de tudo isso, ele foi se instituindo nessa terra, e foi sendo abençoado, mesmo em época de fome, mesmo em tantas dificuldades. Isaac passou a ser tão abençoado ali, mas tão abençoado, que chegou um momento que começou a dar ruim para ele. Começou a dar ruim. Por quê? Quando você começa a ser abençoado, quando as bênçãos vêm, aparece a inveja, aparece pessoas que não vão admirar aquilo que você está fazendo. Então, quando você segue a direção do Senhor, você precisa ter esse entendimento. Quando você segue a direção do Senhor, primeiro você precisa entender que você é falho. Isaac aprendeu no seu erro, sou falho. Segundo, que eu não posso replicar aquilo que eu aprendi se for algo errado. Ao seguir a direção do Senhor, Deus quer zerar com você. Para quem gosta de videogame, Deus quer zerar o game com você. Quer zerar. Quer dar um restart na sua vida. Ele quer assim, ó, começa do zero. Um verdadeiro novo começo. O que Deus quer de nós é isso. É entender que somos falhos, totalmente dependentes deles. E que devemos agir no nosso íntimo, no nosso coração, com princípios e valores e ensinamentos agora de Deus. Não importa se você está com medo hoje. Esse daqui você fala, estou com medo. São vários momentos da vida que a gente tem que tomar decisões, não é só quando vem uma catástrofe como essa, uma fome que se estabeleceu sobre todo um lugar, não. É uma mudança. Quando nós ainda moramos com os nossos pais, que somos jovens, não temos muitas responsabilidades. Agora tenho que estudar, agora tenho que morar sozinho, ou então agora eu estou me relacionando, agora eu vou casar, vou construir uma família, e agora qual a profissão que eu vou começar a vivenciar a minha vida, é a que dá mais dinheiro, é a que me dá mais prazer. Como eu vou tomar essas escolhas? Como eu vou fazer agora aquilo que é bom para mim? Esse primeiro passo, seguindo a direção do Senhor. Direção. Porque se você seguir os seus corações, o seu coração, se você seguir os seus valores, se você fizer isso, uma hora você vai parar. Você vai parar. Primeiro porque o seu coração é enganoso. Nós não temos a certeza de tudo aquilo que queremos. Segundo, se a gente seguir os nossos princípios, os nossos valores, vai chegar uma hora que nós seremos tão confrontados por pessoas que a gente vai parar. Por isso, nós temos que seguir a direção do Senhor, os princípios estabelecidos por Ele. Entender que Ele agirá com amor em nós, com misericórdia em nós. Se necessário, Ele vai usar outras pessoas para nos advertir, para nos ensinar. Vai usar. Siga a direção do Senhor, não somente com os seus pés.
mas também com o seu coração. Isso é o mais importante. Às vezes Deus te dá a direção, Deus fala claramente no seu coração aquilo que você deseja fazer. Você vai, segue o caminho, mas no seu coração você não está conectado com Ele, não está fazendo a vontade dEle. O segundo ponto que nós entendemos aqui com Isaac é que a promessa de Deus te faz prosperar. A promessa de Deus te faz prosperar. Dentro dessa história, nós vemos que ele começa a prosperar mesmo em um ambiente muito difícil. Muito difícil. Que ele começa a vivenciar coisas que são a bênção do Senhor. E nós precisamos entender que o fruto da prosperidade de Isaac é a bênção de Deus. A bênção de Deus. Coloca para mim, por gentileza, Gênesis 26, versículo 12. Para que a gente possa entender. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 12. Nesses tempos tão difíceis, quando ele perseverou, quando ele começou ali a viver as bênçãos de Deus, a palavra vai falar que ele começou a colher 100 por 1. 100 por 1. 100 por 1. Abra sua Bíblia em Gênesis 26, versículo 12. Eu já estou com ela aqui, ó. Mas eu quero ler com vocês esse versículo, que diz assim, ó. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O abençoou. A prosperidade está conectada à bênção de Deus na nossa vida. A bênção de Deus. Não foi a 10 por 1, não foi a 20 por 1, foi a 100 por 1. A 100 por 1 que ele começou a colher os frutos da bênção de Deus. O versículo 3 vai dizer assim, ó. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Riquíssimo. Não é sobre teologia da prosperidade, mas é entender que a bênção está no Senhor. E Deus não vê problemas em termos riquezas. Não vê problemas. Deus, Ele deseja que eu e você sigamos a direção dEle. Entendemos que a promessa dEle nos faz prosperar. Faz prosperar. Demonstra assim que riqueza não é um sinal de bênção, mas que todo abençoado enriquece, enriquece, porque ele entende o que realmente é precioso para ele. Porque o abençoado, ele não é preso às coisas, ele é preso na bênção. Fala assim, é através da bênção. Porque aqui nós vamos ver, olha só que interessante. Ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejou. Começou já. Começou. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo com os terra. Então, da onde vinha a prosperidade? Da água, dos poços que poderiam ali cultivar as lavouras e fazer com que aquelas lavouras dessem 100 por 1, que os rebanhos pudessem se alimentar. Água no deserto. Prosperidade. Então vamos começar. Não só invejando, mas agora acabando com a bênção deles. Mas aqui, olha só. Quando eu falo para vocês que o sinal da riqueza não é o dinheiro, mas é entender que quando você é abençoado, você é rico. Quando você é a presença de Deus. Porque chegou um momento aqui, ó, que Abimeleque falou o que para Isaac, ó? Sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. O que ele fez? Se mudou. Foi embora. Ele não parou quando o rei daquele lugar chegou para ele e disse, agora não dá mais. Essa terra aqui, ó, você não vai viver mais nela. Ele não se desesperou. Ele não entrou em choque. Ele não quis guerrear.
Não. Ele não indagou o Senhor, falou, nossa, eu estou tão rico, tão bem aqui agora, por que eu vou ter que sair desse lugar? Está confortável. Ele se mudou. Ele já havia entendido que ser rico, ser próspero, é ter a bênção de Deus. Então, além de você não parar, além de você ser alguém que persevera na sua vida, na sua história, você tem que entender que a bênção de Deus sobre a sua vida é que faz com que você tenha prosperidade. Esses dias eu estava aqui num domingo e eu ouvi uma irmã que saiu, me cumprimentou, aí veio a mãe, veio os 2 filhos dela, e ao sair ela falou para a irmã assim, ó, isso daqui é prosperidade. Fiquei tão feliz ao ouvir isso. Por muito tempo ela vinha somente ela na igreja, mas veio a mãe e veio os 2 filhos. Ela falou, isso é prosperidade. Isso é riqueza. A riqueza pode estar nos recursos naturais, que nós vimos aqui que Deus não vê problema nenhum de nos abençoar. Desde que a gente entenda que o nosso coração tem que estar nele, que nós somos ricos quando temos a presença dele. Tem muitas coisas que Deus não vai fazer na sua vida, na sua história, porque você não crê, ou porque você não tem um coração nele. Então para de questionar o Senhor. Às vezes você até questiona por que você é abençoado. Porque Deus, que acontece tantas coisas boas comigo. Parece que as pessoas ficam me olhando de forma diferente. Se é assim com você, saiba, Ele conta com você. Nesse tempo, nessa era. Conta com você. Conta com aquilo que você vai conquistar, com as suas riquezas. Para que você possa abençoar vidas. Quantas pessoas hoje, através dos recursos naturais, abençoam tantas outras. Mas não é somente sobre isso. Deus quer que você abençoe vidas com o seu dinheiro, com os seus recursos, mas quer que você leve a eles a mesma fé que te transformou e que te salvou, que te alcançou. Porque um dia, se você tiver a oportunidade de conversar com essas pessoas, você vai falar assim, ó, não é isso que eu estou te entregando, que faz com que você se alegre. Mas é a presença que está em mim que tem que te alegrar. É o Deus que me salvou, é o Deus que me transformou, que vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz assim, a bênção do Senhor produz riquezas, não produz dores. Precisamos nos abrir para as riquezas de Deus. A bênção traz riquezas, mas também perseguições, inveja. Os lugares mais altos que você tiver na sua vida, sempre terão pessoas que vão estar ali falando de você, bem ou mal. Bem ou mal. Guarda isso aqui para você, ó. O dinheiro não muda corações. Ele só revela o que o coração já era. Não é o dinheiro que vem e que muda o coração da pessoa. A pessoa já era daquele jeito. O dinheiro só revelou, só mostrou. Isso é com dinheiro, isso é com funções, isso é com poder. Primeiro precisa cuidar do seu coração. Do seu coração. Para que você possa, em momentos como esse, em momentos de prosperidade, em momentos que você estiver avançando, não ser parado pela sua arrogância, pelo seu orgulho, por si mesmo. Não pare, não desanime. Taparam os poços lá, fecharam todos, e agora? Continue. A presença de Deus é a minha bênção. Obediência, continuar seguindo o comando de Deus. Tem coisas que são suas por direito, são suas por herança. Fala assim, mas cara, o poço era meu. Ele precisa falar, o poço era meu pai que fez, eu que fui lá. Tem coisas que fala assim hoje, mas é meu isso, é meu. Foi eu que conquistei. É meu por direito, é meu por herança. Mas se chegou o momento de você continuar, avance. Porque nem sempre parar é só você desistir das coisas. Às vezes é você continuar onde Deus não está mais. Porque começou a dar contenda, começou a dar discussão. Aquele lugar ali não é para você estar mais.
Não é. Porque nessa mesma história, nós vamos ver que assim, ó, Deus ensina Isaac a desentulhar poços. Então você vai aonde seu pai havia cavado poços, desentulhe. Todos estão entulhados, tire os entulhos, tira a lama, tira a lama. Então tem momentos na sua vida, na sua história, que você vai continuar avançando, Deus fala assim, ó, tira a sujeira, tira a lama. Sabe o que está lá no fundo do seu coração? Tira as travas, tira o que te segura, tira o que te afasta de Deus. Não fique em lugares aonde há contenda, aonde há discussões. Se você vive essas situações hoje, seja no seu âmbito profissional, no seu âmbito pessoal, coloque diante de Deus. Porque às vezes parar é você não continuar para as coisas que Deus tem para a sua vida. Quem não tiver a disposição e a direção correta, a mesma que você, vai querer a sua bênção, vai querer. Então preste atenção nisso. Olha só, muitos passam por essa situação, se não todos, mas tem gente que ele não quer a mesma coisa que você está conquistando ali. Não é só a inveja daquilo que você está conquistando, ele quer ser você. Quer ser você. Então muitas vezes, assim como nessa história de Isaac, para que a gente possa continuar avançando e não parar, Deus quer que a gente abra os nossos olhos e veja quem está do seu lado hoje. São pessoas que te impulsionam, são pessoas que te ativam, são pessoas que te levam para mais perto de Deus, são pessoas que choram com você nas tristezas, são pessoas que se alegram com você nas suas conquistas. Porque às vezes a pessoa só chora com você na tristeza, mas nas suas conquistas não se alegra. Não fique com pessoas assim perto de você. Não fique. Não fique. Porque aqui Deus vai nos ensinando que tipo de luta você quer estar ali lutando, vivenciando. Porque assim como Isaac, ela não é sobre o poço, mas é a bênção que ele carrega. Assim é na sua vida, não é sobre as suas conquistas, é sobre a bênção que você carrega. Deus, a presença dele, a bênção, a promessa que ele tem para a sua vida é mais importante do que as coisas que você conquista. Se foi ele que te deu, ele pode dar em dobro depois. Mas entenda esses lugares, se é para continuar ou se é para você avançar. Não se preocupe com as perseguições ou inveja, seja perseverante no Senhor, em suas promessas. Em suas promessas. Não vale a pena brigar por água amarga, água de contenda. Foi o que Isaac fez, falou, essa água desse poço aqui está dando muita discussão, muita briga. Bora pro próximo. Tenha um coração de abençoar os que te desejam o mal. Já parou para pensar sobre isso? Jesus fala, é mais fácil a gente amar os amigos do que os inimigos. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, Romanos 12, versículo 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam no Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem, não os amaldiçoem. Para que a gente possa encerrar, terceiro ponto, destrua as inimizades. Destrua, fazendo o oposto. Não retribua o mal com o mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de Deus. Gênesis 26, 21 diz que era assim, ó, o que ele fez? Foi para outro lugar, cavou outro poço. Chegou lá, mais uma vez deu confusão. Esse poço
Ele deu o nome de Sitna, que significa inimizade. Lugar onde você é enfraquecido, lugar onde você vê que as contendas ainda estão acontecendo. Não pare, avance, avance, avance. É elevar os seus olhos ao Senhor, entender que em momentos assim, onde as suas incapacidades são afloradas, onde a falta de confiança, onde seus medos continuam florescendo, você confia no Senhor. Confia no Senhor, porque você sabe que o inimigo não pode paralisar. Não pode. Falamos que muitas vezes inimigos são outras pessoas, inimigos são nós mesmos, mas Satanás também quer te paralisar. Satanás também quer parar a sua alma. Satanás também quer que você seja alguém que não viva o reino de Deus. Alguém que não sonhe mais. Então eu vou parar. Tá muito difícil, eu vou parar. Você precisa do favor de Deus. Você precisa do favor de Deus. Você não depende de brigas humanas, de conquistas suas para ser abençoado. Você entende que existe um caminho que precisa ser percorrido até você alcançar o legado, a promessa que Deus tem para você. Porque não é sobre as heranças dessa terra, mas as que vêm do Senhor. Isaac continuou, porque a promessa que ele entendia, que ele sabia, que ele tinha, estava em Deus. A prosperidade está na promessa. Então se coloque diante de Deus, se coloque diante do Senhor, e clame a Ele e fala: o que Deus tem para mim? O que Deus tem separado para você hoje? O fruto da sua persistência é a prosperidade. Não queira riquezas com amargura, contendas ou discussões. As riquezas de Deus são tranquilas, são tranquilas, são tranquilas. O inimigo pode tentar te atribular no físico, na saúde, na sua alma, nas suas emoções, no seu pessoal, na sua família, no seu profissional. Mas se o seu espírito estiver fortalecido, nada o atingirá, nada o atingirá. Você vai seguir em frente, você vai até o lugar da promessa. Mas à frente, Isaac se muda para outro lugar, ele cava outro poço e ali não tem mais contenda. Ele dá o nome a esse poço de Reobote. Reobote. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Prosperaremos. A promessa ninguém tira de você. A prosperidade é parte da sua vida, mas ela não é o fim. Não é o fim. Sabe o que Isaac nos ensina? Ele não parou quando deu a contenda. Ele não parou quando no segundo poço deu contenda de novo, deu discussão. Ele não parou, ele avançou. Mas é no terceiro, quando houve prosperidade, ele também não parou. Não parou. Não parou. Porque ele entende que a prosperidade não é o fim. Ela é parte do processo. Sabe o que ele fez? Quando não teve mais contenda, quando não teve mais discussões, ele falou: esse é o lugar que nós vamos habitar. Lembra no começo do Salmos 84, o lugar que eu quero habitar é no Senhor. Foi um lugar que eu quero habitar. Ele edificou um altar a Deus. Lembra os Salmos? Os átrios do Senhor que eu quero estar. É esse momento que você tem que entender que agora você precisa habitar no Senhor, edificar um lugar para Ele, porque quando você atingir a prosperidade, quando você atingir as coisas que você anseia, as coisas que Deus tem para você, as suas promessas, você precisa reconhecer que o Senhor é quem te trouxe a esse lugar, que o Senhor é quem te traz as riquezas e quem traz a prosperidade. Você tem que desejar habitar no lugar da promessa. Habitar.
e não parar de fazer o que Deus chamou para fazer. Não pare. Tá difícil? Continue. Tá prosperando? Continue. Isaac não parou até chegar ao lugar, um novo poço, que ele deu o nome de Berseba. E sabe o que ele fez? Quando Abimeleque o procurou de novo, aquele mesmo que havia o expulsado, aquele mesmo que havia falado para ele assim, ó, vai embora. Procurou de novo e falou, o que aconteceu? Você voltou, está sendo abençoado de novo. Ele se reconciliou com Abimeleque. A palavra diz que ele se reconciliou, fez uma aliança com Abimeleque. E dali em diante, a prosperidade reinou. Então, além de tudo, ele nos ensina que a prosperidade está no perdão. Você não pode parar. Você não pode ser alguém que é paralisado nas dificuldades, nas tristezas, e muito menos na prosperidade, na riqueza. Você não pode ser alguém que guarda mágoas. Você precisa ser alguém que ama, que perdoa, para que a plenitude esteja estabelecida no seu coração. Perdoar. Deus te pede para permanecer. Deus te pede para perseverar. Deus te pede para obedecer. Mas agir, ter ações, amar e perdoar é algo que, ao você estar com Ele, você entende que você precisa fazer. A partir de hoje, assuma o caminho da promessa na sua vida. Guarde essa frase, assuma o caminho da promessa na sua vida. Fala assim, eu quero. Lembre-se, é estar na presença. Como lemos aqui em Salmos, que diz assim, como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, pelo vale das lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Ao passar pelo vale das lágrimas, o vale das impossibilidades humanas, saiba que ali é o lugar da providência divina. É isso que esse Salmos quer dizer. Esse lugar onde para você não tem saída, é onde Deus vai entrar, é onde Deus vai agir, é onde Deus vai transformar, é onde as promessas vão continuar de pé, é onde a fonte de vida vai se estocar de uma maneira inesgotável. Para chegar em Berseba, Isaac teve que passar em Gerar. Para você chegar na promessa, você vai ter que passar no vale. Para você atingir aquilo que Deus tem na sua vida, você tem que passar no vale, você tem que cavar poço, tem que desentulhar, reedificar altar a Ele, perdoar, amar. Porque o lugar da promessa, o lugar da aliança, é um lugar de paz, é um lugar de recomeço. Siga em frente, não tenha medo. Se coloque em pé no seu lugar nessa hora. Não pare. Siga em frente. Você tem medo? A jornada é injusta? Não pare. Continue. Você se acha forte? Você se acha com todas as capacidades? Entenda que Ele é forte e você é fraco. Deposite as suas energias no Senhor, renove as suas forças nele. E saiba que a nossa promessa, a nossa aliança agora é estabelecida em Cristo, em Jesus. Se você está em Cristo, nova criatura é. Que a palavra diz, nova criatura. Um recomeço,
Agora você, vivendo a promessa. Jesus é a promessa. Jesus é a justiça de Deus. Jesus é por você. Em Cristo, as coisas velhas se passaram. Sabe as dificuldades que você teve com as pessoas? Sabe as dificuldades que você teve? Seus traumas com as pessoas, com a igreja, seus traumas que te afetam, que te param tanto. Em Cristo se passou. Tudo você tem que derramar no seu Senhor. Não são partes da sua vida que você deixa em Cristo, é tudo. Tudo Ele vai fazer novo na sua vida, na sua história. Ele te ajuda a cavar os poços. Os antigos e os novos, para você ser curado. Para você ser curado. Para zerar a sua história. Em Jesus. Para perdoar. Quem que você precisa perdoar? Quem que você precisa liberar? Que situações que você precisa realmente depositar nos braços do Senhor, nos atos de Deus. O que for necessário, deixe em Cristo. Ele é a nossa promessa. Ele é a nossa bênção. Jesus, Ele vai nos ajudar a superar. Ele vai nos ajudar. As injustiças, as perseguições que você está sofrendo. Em Jesus, você terá uma nova história. Com Ele, com Jesus, jamais você vai estar no fundo do poço. Jamais. Você pode estar vivendo a pior situação da sua vida hoje, mas você não está no fundo do poço, porque em Jesus há um recomeço. Em Jesus, as águas que fluem da fonte da vida, esse poço que você está cavando, esse poço que você está ali, a hora que jorrar a água vai te elevar, vai te tirar do buraco. Em Jesus, esse recomeço, as águas da vida querem fluir no seu coração, as águas do Espírito que te elevarão para perto de Deus e para dentro da promessa. Vamos adorar o Senhor nesse momento, mas que você possa ter esse entendimento. Não pare nas dificuldades, prossiga em tempos que a prosperidade estiver ali, porque a sua bênção, a sua promessa está em estar em Deus.